O consumidor de hortigranjeiros, 3 vezes por semana, em 2021, na segunda, quarta e sexta, se dirige ao mercadão público Eclair Krieger Borajenski, inclusive quando chove, quando está frio, bem protegido, bem construído, aconchegante. Só que a história dos produtores de hortigranjeiros, a produção e a venda, não era assim lá no começo. Nós temos agora Walter Reich, que nos anos 1980, na segunda metade daquela década, produziam o hortigranjeiro e comercializavam na rua da Fundação Educacional Machado de Assis e do Clube Concórdia. A céu aberto, seu Walter? Sim, O senhor é natural da onde, seu Walter Reich? de Santa Rosa mesmo. Aqui. Santa Nasci Rosa. aqui. Filho de produtores? O meu pai ele tinha uma propriedade, mas ele era marceneiro, instalador, um tipo de... instalava tudo, olaria, tinha ferraria, né? E a minha mãe, ela comandava nós na lavoura, né? Na lavoura. Sim. A propriedade dos Reich sempre foi no IP baixo, Lajado IP baixo, ou começou em outro local? Então, o pai e a mãe moraram desde 40, né? Eles moraram lá, foram morar lá e tinham uma propriedade lá, e até hoje essa propriedade ainda pertence para a maioria da família, né? O senhor hoje, em 2021, aos 72 anos, reside aonde? No mesmo lugar que o pai construiu a casa, né? E que eu nasci, ainda estou ali. Nasceu e está vivendo no mesmo local, localidade do IP baixo. Vamos lembrar aqueles anos de 1986, 87, 88. Como é que era comercializar produtos hortigranjeiros a céu aberto, com garoa, com frio? Jairo, era bem prazeroso. Era bem gostoso, assim, né? A feira ali na rua, em frente ao Concórdia, ela iniciava às 5 da manhã. E a gente estava ali às 5 da manhã. E a gente tinha que colher as coisas um dia antes, né? Ao contrário de hoje, né? Mas era os produtores, a maioria tinham aí 5 hectares, 8, 10 hectares, até 20. São produtores que plantavam soja, criavam um porquinho, né? Mas tinham aquela vocação, né? Do trabalho na horta, do trabalho com produtos coloniais, né? Então, essas pessoas faziam parte do grupo de produtores ali da rua, Eram né? quantos na época, seu Walter Reich? Não sei precisar, mas aquela rua, ela não fechava ao todo, né? Eu acredito que seriam uns 40, né? 40 Porque tinha dos dois expositores. lados, tinha as carrocinhas e as caminhonetinhas, né? Dos dois lados, só que ela não fechava bem até a rua Cristóvão Colombo, não chegava a fechar lá. Claro. O senhor consegue lembrar e até construir uma imagem na cabeça do ouvinte, como é que os produtos eram expostos para serem comercializados? Eles eram expostos em caixinhas de madeira, né? Naquele tempo eram umas caixinhas de madeira pequenininhas assim, né? Da Ceasa vinha muito, então se utilizava aquelas caixinhas, né? E bacias e outras baldes e como dava, né? Era tudo no improviso, né? Porque naquela época não tinha assim uma determinação como tem hoje o mercado público, tem que ser assim, 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 assim. Naquele tempo era feira livre, né? A pessoa chegava ali, ela formava a sua banquinha, né? Colocava as caixinhas ali. E era bem gostoso, porque os clientes, eles circulavam entre as banquinhas, e para cá e para lá, era tudo aberto, né? E quando a chuva já caía na madrugada, vocês se deslocavam de qualquer forma? Olha, eu lembro bem um dia, no mês de novembro, que deu uma chuva de granizo. Foi um esparramo bem grande, né? Uma chuva Mas de pedra. uma pedrinha assim, pedrinha Uhum. fina, mas foi Sim. bem uma chuva de granizo. Mas é assim, Jairo, a gente dava um jeito, né? Vinho igual. Sim.
O que o seu Walter Eiche chama de caixinha, você pode chamar de caixote. Quer dizer, vinha a produção para ser vendida e as caixas com as quais eles formavam uma espécie de balcão. Ali eles colocavam os produtos e partiam para a negociação. O que na época se produzia e se vendia mais? Lá na metade dos anos 1980? Basicamente, o que hoje as pessoas mais procuram: alface, verdura, muito produto caseiro, que ali, falando por mim, né, o que eu trazia, 50% mais ou menos do que eu trazia, ele já estava encomendado. Eu já sabia quem ia levar. Né? A pessoa chegava, me traz isso, me traz aquilo, e aí o professor se organizava, né? E, então, já tinha uma colocação na maioria dos produtos, né? O que hoje se chama fidelidade, que o senhor tinha clientes fiéis. Muito. Bom, para chegar às 5 horas da manhã, numa quadra, onde tinha que liberar para o trânsito normal da cidade, vocês tinham que acordar que horas, seu Walter Eiche? A gente levantava cedo, né, às vezes. A gente nem tomava café, né? Pulava da cama e vinha, né? E depois comia alguma coisa, né? E assim era, né? Bom, em 1982, elegeu-se Ernie Friedrich, prefeito de Santa Rosa. Ele assumiu em 1983, escolhendo Eclair Krieger Moraginski, secretário de Desenvolvimento Econômico. Infelizmente, Eclair Moraginski de saudosa memória. A partir dali, se idealizou a construção do Mercadão Público. O senhor é um dos homens, um dos produtores que veio da Feira Livre em frente ao Clube Concórdia FEMA para o Mercadão Público, que hoje homenageia a memória de Eclair Moraginski. É isso? Isso. Era um sonho? Quando o saudoso Ernie chamou vocês com o Eclair, vocês... Qual era a reação de vocês sair do céu aberto para ir para uma proteção aconchegante? Era muito bom, né? O grupo estava assim bem animado, né? Eu lembro de uma reunião que nós tivemos com o prefeito Ernie, lá aqui na prefeitura antiga ainda, né? O prefeito Ernie era muito receptivo, assim, né? E o Eclair também, né? Então, começou ali uma reunião ali, e depois a gente começou a conversar, porque o mercado público não era para sair exatamente ali onde que está hoje, né? Tinha outros lugares que eles pretendiam colocar, né? E os produtores fizeram uma pressãozinha, né? Foram pressionando e não aceitavam, né? Até que saiu ali, né? Eu me lembro Vocês muito bem. queriam que fosse onde está hoje, na Avenida Rio Branco, esquina com a Teixeira Mendes, é isso? Os produtores, nós fizemos muitas reuniãozinhas assim, né? Uhum. Mas a opinião de vocês era que fosse ali. Tinha que ser ali, né? Ou nada, né? É mesmo? É. Então veja que o prefeito Ernie e o Eclair também tinham essa compreensão no sentido de, bom, é eles que vão vender, Sim, correto? é. Aí surgiu esse Mercadão em 1988. Sim. Muito bem. Aumentaram as vendas com a proteção? Antes dessa resposta, vocês comercializavam lá na Feira Livre, naquela quadra, quantos dias por semana? Terça, quintas e sábados de manhã. Sábados de manhã, aí já mais Terça, tarde. quinta, sábado de manhã. Tá. E quando vocês foram para o Mercadão, lembre para nós como é que foi aquela transformação. Ela foi... bem, ela continuou de manhã ainda, nos primeiros anos do mercado público, né? Depois, ela mudou para segunda, quarta e sexta de tarde, né? Depois, né? Mas falando me perguntou se vendia mais ou menos lá. Jairo, assim, quem vendia lá não passou a vender mais lá. Quem vendia na rua não passou a assim, vender mais no mercado público. Se comercializava mais no mercado público pelo fato de terem mais produtores lá dentro. Porque quando foi inaugurado o mercado público, entrou muita gente lá que não fazia parte da Feira da Rua. Então, era meio mais ou menos.
era metade dos produtores que estavam na rua e mais ou menos assim a metade eram produtores novos que entraram ali, né. Estimulados Pelo por uma política de governo. Sim. Então então aí aumentou a venda, mas no todo, não por indivíduo, né. Correto, deu para entender. Bom, o Mercadão Público, é bom se resgatar também, ele nasceu com a proposta de Santa Rosa diminuir ou até conquistar a autossuficiência no maior número de produtos hortigranjeiros. Claro que é uma utopia você plantar tudo o que se consome em Santa Rosa, até por uma questão de clima e de solo. Muito bem. O senhor, seu Walter Eixe, começou em 1986 sendo feirante e só no ano passado, em 2020, o senhor deixou Sim. de negociar aqui no Isso. Mercadão Público? Isso. Foram quantos anos? Produzindo, vendendo? Isso foram 14 mais 20, 34, né. O senhor hoje, aos 72 anos, com a dona Marlise Terezinha Eixe, ainda continua plantando? Alguma coisa a gente planta sim, a gente tem a chácara lá e planta de tudo um pouco, né, tem uns porquinhos, tem umas galinhas, tem fruta, e a gente vai levando, né. A produção de hortigranjeiros, o senhor avalia hoje, 2021, ela avançou bastante nos últimos anos? Que avaliação o senhor tem? Ela não avançou muito, porque a Santa Rosa, eu nasci aqui, conheço a cidade desde guri. Santa Rosa é uma cidade, que tem vários segmentos de opções, né, e no meu entender, por isso que a produção não cresceu tanto, porque, embora tendo as feiras, né, o mercado público, não tem assim uma tradição de hortigranjeiro como tem em alguns municípios, né, que tem, os produtores são bem organizados, né, e vão para frente, né. Então, eu acho que pelo que eu vejo, o produtor, ele sempre teve grandes opções de vender. Embora ele não estando no mercado público, ou não estando naquela rua, ele vendia na cidade, né, os ambulantes vendiam. Então ficou assim, a produção de hortigranjeiros ficou bastante Disseminado. disseminado, né. Mas, seu Walter, em média, quantas pessoas compravam lá na Feira Livre, em frente ao Clube Concórdia? Por Mais feira. ou menos, me dê um número. Olha, eu acredito que, umas 300 a 400 pessoas. Isso na segunda metade da década de 1980. Sim. Hoje, segundo dados da APROROSA, Associação dos Produtores de Hortigranjeiros de Santa Rosa, que junto com o Escritório Municipal da Emater e com a Prefeitura promove um encontro estadual de hortigranjeiros desde 1983, que também nasceu com aquela política do Ernie e do Eclair para expandir o setor. Hoje nós temos entre 1.200 a 1.500 pessoas comprando no Mercadão Público. Claro que é um crescimento que acompanha o aumento de população. Seu Walter Eixe, a indústria facilitou a vida de muitos segmentos. Mas lá na lavoura, lá na horta, mudou alguma coisa? Aí o equipamento que avançou bastante, o próprio Hortigranjeiros, o Encontro Estadual, traz sempre todos os anos o que tem de mais moderno. A vida do produtor de hortigranjeiros hoje ela é mais fácil do que nos tempos que vocês vinham aqui para o centro a céu aberto? Sim, em alguns setores sim, né, a irrigação, né, a pessoa que tem uma área para irrigar, é bem acessível, né, a pessoa conseguir, né. Eu inclusive, eu tenho uma irrigação lá guardada que eu não estou utilizando, né, porque foi, na época nós compramos, né, pelo Fiapers, né, e eu tenho hoje lá, então é bem fácil, conseguir equipamento e tem bastante recurso. O problema todo é o produtor não se bota a fazer esses investimentos por falta de mão de obra, né. Não tem quem trabalha. Mão de obra, não tem quem trabalhe. Eu podia continuar
mas eu não tenho com quem trabalha, né? Estamos diante de um drama da pequena propriedade. Não é o Walter Eix que está dizendo isso. Nós assumimos essa responsabilidade. Além de não ter mão de obra, a mão de obra, em alguns casos, vai na pequena propriedade, entra na Justiça do Trabalho e uma margem de lucro deste tamanho. Muitos produtores se retiraram em função disso. Mas não se preocupe, não se exponha. Seu Walter, só para concluir, o senhor tem quantos filhos? Tenho 2 filhos. Vamos pegar o seu caso. 2 filhos. Hoje com que idade? O Felipe tem é de 87, ele tem 33, Mas né? chegando nós queremos chegar. Os seus filhos lhe ajudaram a plantar e a vender em algum momento da vida deles? Muito pouquinho, eles estudaram, né? Muito bem. E hoje eles não plantam e não vendem? O meu mais velho, que mora comigo lá, que trabalha aqui na rede, ele planta alguma coisa lá, né? Mas não dá tempo também, né? Mas não vende. Ele mas não trabalha e vende. estuda, não dá tempo. Muito bem. Então, o senhor ficou a vida inteira no IP Baixo, plantando produtos hortigranjeiros e comercializando. O senhor acabou de se retirar por falta de sucessão, certo? Sim, não tem quem toca. Como é que o senhor projeta o futuro desse setor? O futuro do produtor de hortigranjeiro, quem não se conseguisse organizar nessa parte do trabalho, não vai poder continuar, porque além do produtor que contrata uma mão de obra ter que colocar tudo em dia, né, com a Justiça do Trabalho, com o INSS e tudo, tem aquela velha história que a pessoa que trabalha com hortigranjeiros precisa saber trabalhar e gostar, senão não vai. Não vai. Muito bem. Tomara que nós tenhamos, né, apaixonados por esse setor para manter, né, a produção e a venda de produtos hortigranjeiros. Muito obrigado, senhor Walter Eix, por ter repartido esta vida linda. O senhor é um apaixonado. Walter Eix, produtor, expositor e vendedor de produtos hortigranjeiros em Santa Rosa.